Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos fazer algumas correções nos exercícios de geometria, tá? Então eu vou fazer aqui agora a correção no livro, diretamente no livro, e de vocês verifiquem para mim se vocês conseguiram fazer da maneira correta, tá? Vem comigo aqui pro livro. Olha só, nós vamos fazer aqui o exercício 57. No exercício 57, nós temos assim: responda sem construir a figura e justifique, vamos lá, qual o lado de maior medida de comprimento. Qual o lado de maior medida de comprimento e o lado de menor medida de comprimento do triângulo. Lembra aqui, ó, que quando a gente estudou sobre triângulo, ao invés de colocar o nome, eu ponho um desenho do triângulo EFG, em que a medida do ângulo E é 25, a medida do ângulo F é 95 e a medida do ângulo G é 60. Horas. Lembra que eu falei para vocês o seguinte: olha, eu tenho um triângulo em que tem o ângulo E, então esse aqui é o ponto E. Esse aqui é o F, aí eu tenho o ponto F. Eu tenho o G, eu tenho um ponto G. Então, eu quero saber qual é o lado maior. Eu vou tirar como base, eu vou montar um triângulo aqui. Eu tenho aqui assim. Eu tenho outro aqui, mais ou menos assim. E eu tenho o outro lado aqui. Olha só. Qual que é o maior lado? Não é esse aqui? O ângulo 95, quase um ângulo reto, ele está aqui, ó. Então, essa aqui é onde está a letra F. Aqui é onde está a letra F, certo? O ângulo menor, 25, está aqui, ó. Então, o ângulo menor, o lado... vamos supor que esse lado aqui seja o lado menor, ó. Então, eu vou colocar aqui... letra E, certo? E aqui a letra G. Vamos, letra G. Então, esse é o ângulo de 95. Se esse é o ângulo de 95, qual é o maior lado? O maior lado é o lado EG. O segmento EG. Esse é o maior lado. Qual é o maior? Qual é o lado de maior medida de comprimento? E o lado de menor? Bom, se esse aqui é o ângulo, se o E é o menor ângulo, então o menor lado é esse aqui, ó. O menor lado então vai ser o GF. Ok? Então, se esse é o maior ângulo, então então, esse aqui é o maior lado. Se esse é o menor lado, menor ângulo, esse aqui é o menor lado. Tá bom? E aí fala assim: qual é o ângulo de maior medida? Agora, pensa o seguinte: se ele fala, vamos apagar aqui agora, ó, vou aproveitar esse outro triângulo aqui. Se ele fala que o segmento MH vale 12, então eu vou pôr aqui, ó, MH, esse aqui é o maior lado. Se esse lado aqui vale 12 e o meu triângulo é MHS, então aqui a letra é a letra S. Então vamos lá. O triângulo MHS. Bom, esse lado MH vale 12, então o maior ângulo é o ângulo S. Tá? Então ele fala aqui, qual que é a maior medida de abertura? A maior medida de abertura é do... Oxa. É do ângulo S. Eu não consigo pôr um chapéuzinho aqui, ó, mas tem que ter um chapéuzinho, tá? E o de menor medida. Bom, o lado menor é o SM.
SM é o lado menor. Então, o ângulo menor, é o H. É o ângulo H, que é o ângulo de cá, ó, que está oposto ao lado. Então, sempre no oposto, tá? No caso do maior ângulo aqui, ó, o maior ângulo, o seu maior lado é o lado oposto ao ângulo, certo? E no caso do lado, se eu tenho esse lado aqui, o meu maior ângulo é o ângulo oposto ao lado, seria esse, ó, o S. E o menor lado, o menor ângulo está oposto a esse menor lado, tá certo? Então vamos lá. Em um triângulo que tem dois lados com medidas de comprimento iguais, o que acontece com os dois ângulos opostos a esse lado? O que eu vou escrever aqui? O seguinte, ó, tem medidas de abertura iguais, tá? Em um triângulo que tem dois lados com medidas de comprimento iguais, olha, essa medida é igual a essa medida, certo? O que acontece com os ângulos opostos? O ângulo oposto a esse lado é esse, o ângulo oposto a esse lado é esse. Então, esses dois ângulos são iguais, ó, tem medidas de abertura iguais. Então, vamos aqui para o exercício 59. No exercício 59, fala o seguinte: verifique se é possível construir um triângulo nas condições dadas. Se sim, construa. Se não, explique por quê. Bom, então ele tá perguntando aqui para nós lados tá aqui, ó, lados com medidas de comprimento 4, 4 e 4. Ora, dá para se construir? Sim, dá para se construir. Sim, porque nós temos aqui um lado, certo? E esse lado ele é menor do que a soma dos outros dois lados. Ó, se eu somar esses dois lados, vai ser maior do que esse lado. Então, sim, é possível, tá? Isso aqui, gente, é um triângulo. Se eu fosse construir esse triângulo aqui, eu ia construir um triângulo equilátero, né? Um triângulo que tem os lados possuem o mesmo tamanho, tá? Seria um triângulo equilátero, cuja essa medida seria 4, essa seria 4 e essa seria 4, tá? Agora nós temos aqui na letra B, lados com medidas de comprimento 8, 4 e 3. Gente, olha só, vamos aqui. Nessas condições, não é possível. Por que não é possível? Bom, eu vou pegar um lado 8. Esse lado ele tem que ser menor do que os outros dois lados, a soma dos outros dois lados. Isso é verdadeiro? 4 mais 3 deu 7. 7 é maior do que 8? Ou 8 é menor do que 7? Não. Então não é possível criar esse triângulo, tá certo? Vamos aqui agora ao exercício 60. Se x centímetros é a maior medida de comprimento de um lado de um triângulo escaleno e 7 centímetros e 4 centímetros são as medidas de comprimento dos outros dois lados, então quais são os possíveis valores naturais de x? Olha, se eu somar aqui inicialmente 4 e 7, eu vou ter 11, certo? Então eu tenho aqui, ó, o meu maior lado é o 7, certo? Então o 7 ele tem que ser menor do que x e o x tem que ser menor do que o 11. Então, os valores possíveis, tá, para x estão entre 7 e 11. Então, os valores possíveis
são 8, 9 ou 10. Esses são os valores possíveis, tá? Certo? Vamos aqui para o exercício 61. Deixa eu pegar aqui. Exercício 61. A maior medida de comprimento de um lado de um triângulo é 8 centímetros. E um dos outros dois lados tem 4 centímetros de medida de comprimento. Quais números naturais podem ser a medida de comprimento que o terceiro lado deve ter em centímetros? Então, olha só, quais são os possíveis valores, tá? Os possíveis valores, a gente tem que pensar o seguinte, um lado vale 8, né? O outro vale 4. 4, se eu falar que o outro lado vale 4, vai me servir? Não, porque 4 mais 4 é igual a 8. Então, o 4 não me serve. Então, eu tenho que começar a partir do 5. Então, os lados que me servem é o 5, certo? O 6, ou o 7 também me serve, ou o 8 também me serve, certo? Então, esses aqui são os possíveis valores que vão me servir. O 4 não me serve. Os números naturais que me servem são esses aqui. Tá? Se eu fazer a soma, 5 mais 4, né? 5 mais 4 dá 9, da maior. 6 mais 4 serve. 7 mais 4 serve. 8 mais 4 também serve. Então, esses são os possíveis valores que a gente pode estar encontrando. Tá bom? Vamos agora aqui ao exercício 62. No exercício 62, se um triângulo tem dois lados com medidas de comprimentos de 6 centímetros e 3 centímetros, qual é o maior número natural que pode indicar a medida de comprimento do terceiro lado em centímetros e o menor número natural, certo? Bem, o maior número natural, eu tenho que pensar no seguinte, se eu somar 6 mais 3, vai dar 9, né? Aqui, ó. 6 mais 3 dá 9. Então, eu tenho que pensar aqui no 8, certo? O 8 me serve. 6 mais 3 dá 9. Se eu pegar um lado e falar que esse lado mede 4, 3 mais 4, 7. Olha, então o 8 ele me serve e o 4 também me serve. Então aqui eu vou ter o 8 centímetros como maior, ou 4 centímetros como menor lado, certo? Então esses aqui. Vamos aqui ao próximo. 63. Determine as possíveis medidas de comprimento do terceiro lado de um triângulo isósceles. Olha, as possíveis medidas do terceiro lado do triângulo isósceles, sabendo que as medidas de comprimento do lado são, eu tenho um lado valendo 8 centímetros e um lado valendo 5 centímetros. Tá? Quais são as possíveis medidas? Eu tenho que pensar o seguinte, então eu tenho que pegar aqui, olha, o 5 me serve, certo? Ou o 8 me serve. Então, para mim aqui, a resposta seria o próprio número 5 centímetros ou 8 centímetros. Nesse outro caso aqui, 7 centímetros é um dos possíveis lados, né? E o outro lado, aqui nesse caso aqui, ó, eu não posso colocar o 3,5, tá? O 3,5 ele ficaria com o mesmo tamanho do outro, que seria 3,5.
daria 7. E se eu tenho dois lados medindo 3,5, eu não formaria um triângulo. Então eu só poderia usar aqui o próprio 7 centímetros, tá? Aqui do mesmo caso, ó, nesse outro caso aqui, eu tenho um lado valendo 3. Se eu pôr um outro lado, como o triângulo é isósceles, se eu colocar uma medida 3, para que esses dois lados tenham a mesma medida, não gera um triângulo, porque a soma desses dois não ultrapassa esse, não é maior do que esse. Então o único valor aqui que me serve é 10 centímetros. E aqui sim, nesse lado então, qualquer valor, isso aqui seria qualquer número natural maior do que qualquer número natural x, né? Vou representar menor do que 10. Veja bem, eu já tenho dois lados iguais, certo? A soma desses dois dá 10, então qualquer número menor do que 10 vai me servir. O 9, até o 1, porque se eu colocar 1 mais 5, 6 já ficou maior, tá certo? Então, a resposta seria isso aqui. O exercício 64. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Desenhe um triângulo, tá? Isso aqui é tranquilo. O exercício 65. Analise o triângulo que aparece na placa de trânsito e responda o que se pede. Letra A. Escreva a classificação desse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Nós temos que fazer aqui a classificação deles quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então vamos aqui. Quanto ao lado, ele é equilátero. E quanto ao ângulo, ele é acutângulo. Ok? Na letra B, construa um triângulo usando régua e compasso. Então isso aqui era para vocês construir um triângulo usando régua e compasso. Letra C, qual o significado dessa placa de trânsito? Quem lembra, quem sabe? Essa placa aqui é a preferência. Ok? Só, então tá aí a correção dos exercícios, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quando a gente retornar para a aula online, né? Vocês me perguntem, tirem essas dúvidas de algum exercício que você poderia falar assim, professor, na hora que você explicou isso aqui eu não entendi muito bem. Eu pego e faço uma questão de estar respondendo para vocês, tá certo? Então, tenha boa aula hoje, tá? Fiquem com Deus. Até mais, gente.